Capítulo 1. A Estrada da Aflição. A estrada da aflição tem sido bastante pisoteada. Ela é a trilha regular das ovelhas para o céu, e todo o rebanho de Deus tem tido de passar por ela. 4. Como os atravessaremos? Os tempos que acabam com nosso fôlego, quando até mesmo os mais fortes e mais valentes dentre nós têm de admitir com os olhos desolados: eu não sei o que orar, parafraseando o que Paulo expressa em Romanos 8,26. Como atravessar tais momentos em que o silêncio supera as palavras? É como se nossas palavras não oferecessem coletes salva-vidas. Elas precisam manter-se flutuando em águas rasas e observar-nos a certa distância. As palavras não têm força para se aventurar conosco nas profundezas que nos tragam e engolem. E muitos de nós que acreditamos em Jesus não gostamos de admitir isso, mas aqui também não encontramos imunidade. Muitos de nós sabemos o que é perder cabelo, peso, apetite e a nossa própria aparência física. Circunstâncias dolorosas ou uma disposição à tristeza em nossa química podem vestir botas enlameadas e colocar-se de pé, de uma maneira densa e pesada, sobre o nosso peito cansado. É quase como se a ansiedade estivesse amarrando uma corda ao redor dos calcanhares e mãos de nossa respiração. Presos a uma cadeira, com as luzes apagadas, assentados e, em pânico, engolindo o ar sombrio. Esses tipos de circunstância e condição química de nosso corpo também podem roubar os dons do amor divino, como se o álbum fotográfico de Deus e todas as suas cartas de amor estivessem queimando em uma fogueira bem do outro lado da porta, uma fogueira que somos incapazes de apagar. Ali sentamo-nos, desamparados nas trevas da ausência divina, atados à cadeira, na presença de cinzas e ao som de nossa respiração ofegante, enquanto tudo o que prezamos parece perdido para sempre. Até nos questionamos se não fomos nós mesmos que causamos tudo isso. A culpa é nossa. Deus está contra nós. Perdemos o direito à ajuda de Deus. Mentalmente, tudo isso, e ainda é terça-feira. Como atravessamos isso? Nossa sensação de desamparo. Em uma manhã de novembro, um pregador chamado Charles Spurgeon usou sua pregação para descrever os ajudadores nocivos, que gostam de dizer aos deprimidos: "Ó, você não deveria se sentir assim." Ou, "Ó, você não deveria dizer nem pensar tais coisas." 5. Então, proferiu uma palavra em defesa daqueles que sofrem de depressão. Não é fácil dizer como uma outra pessoa deve sentir e como deve agir, ele disse. Somos diferentes, cada um de nós, mas tenho certeza de que há uma coisa em que todos somos unidos em tempos de profunda agonia, a saber, a sensação de desamparo. 6. Sentimos o desamparo, sim, e a vergonha também. À semelhança de outros problemas relacionados à saúde mental, nós não falamos a respeito da depressão. E se falamos, ou sussurramos como se o assunto fosse escandaloso, ou o repreendemos como se fosse um pecado. Não é à toa que muitos de nós não procuram ajuda, pois quando o fazemos, aqueles que tentam ajudar apenas tornam mais constrangedora a situação. Como é então que este pregador pôde se levantar publicamente em uma congregação e falar tão abertamente sobre a depressão? Ele era pastor de uma mega-igreja, uma das primeiras que houve. Era nos anos de 1800. Ele era britânico, vitoriano e batista. Como um rapaz como aquele estava falando tão abertamente sobre um assunto como esse? A resposta é parcialmente revelada em meio ao luto que resultou de uma circunstância catastrófica. Apenas 2 semanas antes desse sermão de início de novembro, quando falou sobre o desamparo e defendeu os depressivos, ele havia pregado para milhares de pessoas naquele exato local. Mas, enquanto pregava, um brincalhão gritou: "Fogo!" O pânico gerado deixou 7 pessoas mortas e 28 seriamente feridas. Charles, posso chamá-lo assim? Tinha apenas 22 anos de idade e abraçava o 10º mês de seu recente casamento. Ele e sua esposa estavam dobrando fraldas bem no auge de seu primeiro mês como pais de filhos gêmeos em uma casa nova e cheia de coisas ainda encaixotadas. Agora, com tantas pessoas mortas, jornais por toda Londres culpavam-no cruelmente e sem misericórdia.
A tragédia sem sentido e a acusação pública quase acabaram com a sanidade mental de Charles, não só nesses momentos iniciais, mas também com os duradouros efeitos que trouxeram. Inicio nossa conversa sobre depressão com esse sermão de novembro, em meio à honestidade confessa de um pastor à sua congregação. Eu inicio dessa forma, pois essa pregação revela o que o homem afligido disse na primeira vez que subiu novamente ao púlpito depois daquela brincadeira fatal. Ele começou, e espero que você também perceba o quão útil é isto, confessando publicamente sua condição humana. Nesta manhã, quase me arrependo de ter me aventurado a ocupar esse púlpito, pois eu me sinto profundamente incapaz de pregar-lhes para seu bem. Eu tinha achado que o silêncio e o repouso dessa última quinzena já tivessem anulado os efeitos daquela terrível catástrofe, entretanto, ao voltar novamente ao mesmo local, e mais especificamente, ficando aqui em pé para me dirigir a vocês, sinto um pouco daquelas mesmas emoções dolorosas que quase me deixaram prostrado. Portanto, me perdoem nesta manhã. Fiquei completamente impossibilitado de estudar. Ó, Espírito de Deus, aperfeiçoa tua força na fraqueza de teu servo, e capacita-o para honrar a seu Senhor, mesmo quando sua alma está abatida em seu interior. 7. O fato de que um pastor cristão tão proeminente tenha lutado contra a depressão, e dela tenha falado tão abertamente, convida-nos à amizade com um companheiro sofredor. Porque esse pastor e pregador saiu à luta com fé e dúvida, sofrimento e esperança, nós ganhamos um companheiro na jornada. Em meio à sua história, podemos começar a encontrar também a nossa própria. O que ele encontrou de Jesus na escuridão pode nos servir de luz para as nossas próprias trevas. A aflição do meu amado. Chega um momento na vida da maior parte de nós em que não temos mais a força para nos levantar ou para fingir que somos fortes. Às vezes nossas mentes querem colapsar porque a vida nos pisoteou e Deus não a refreou. A semelhança de uma família que, de férias aos pés de uma montanha, assiste a um de seus entes queridos escorregar e cair sobre as pedras, exatamente quando tudo deveria ser bonito e divertido, ou como um pai cujo filho foi maltratado ou baleado enquanto estava na escola. Charles e aqueles que perderam seus amados naquele dia terrível tiveram de entrar em acordo com o sofrimento na casa de Deus, enquanto a palavra era pregada e um brincalhão gargalhava. Indagações enchem nossos pulmões. Nossa mente ofega. Ficamos entorpecidos. Quando estamos de férias, na escola ou na igreja, tal tipo de coisa não deveria acontecer ali. Até mesmo os joelhos de um seguidor de Jesus se enfraquecem. A esposa de Charles, Susana, disse a respeito de seu marido naquele tempo: a aflição do meu amado era tão profunda e violenta que a razão parecia desfalecer em seu trono e, às vezes, temíamos que ele nunca mais pregasse. 8. Embora isso não possa ser dito de todos nós ou de todas as pessoas que amamos, nesse caso, Charles Spurgeon pregou novamente. Porém, aflições de todo o tipo o assombraram e perseguiram-no pelo resto de sua vida. Sua depressão veio não apenas em função das circunstâncias, ou questões sobre se era ou não consagrado a Deus, mas também em função da química de seu corpo. Deus nos deu um pregador que soube em primeira mão o que realmente é sentir sua razão cambalear, não apenas uma vez, mas muitas vezes durante sua vida e seu ministério. E, de alguma forma, esse companheiro sofredor chamado Charles e sua querida esposa Susana, que também sofreu fisicamente a maior parte de sua vida adulta, ainda tiraram proveito disso, insistindo para si e para a sua geração que os aflitos têm mesmo um Salvador. Naquela manhã de novembro, enfraquecido, Charles fez o que alguns de nós ainda não são capazes de fazer em meio às aflições: ele leu a Bíblia. Talvez isso irá confortá-lo ao saber que, por um instante, a simples imagem da Bíblia o fez chorar. 9. Muitos de nós sabem como é isso. Todavia, esta passagem das Escrituras, Filipenses 2, 11 de setembro, teve grande poder consolador em seu espírito aflito. E, achado na forma de homem, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. FP 2,8 a 9.
A partir dessa passagem das Escrituras, Charles definiu diante de nós a maior história de sua esperança. O mesmo Pai Celestial que resgatou seu Filho da lama, do tormento e dos maus tratos pode fazer o mesmo por nós. Encontrando forças. Você pode ou não saber o que pensar sobre isso agora. Mas sabemos, com certeza, você e eu, que mais frequentemente do que queremos, nossas estradas são terra e calor, puramente formigas e mosquitos. Às vezes nossos pés não conseguem se mover quando a música toca. Nós também sabemos, não sabemos, que alguns de nossos amigos transpiram impaciência para conosco, os que têm de percorrer esses caminhos de aflição. O método deles se resume a piadas de bar, tapinhas nas costas e frases de efeito. Eu não presumo que um pequeno livro como este possa curar tão grandes e profundas feridas ou que a história de uma pessoa, como Charles Spurgeon, por si mesma, possa trazer conforto em sua vida. Porém, eu sei de algo, e pergunto, você já percebeu que, quando nosso nariz fica vermelho e esfolado por causa do lenço ou nossos cabelos começam a cair, conseguimos até nos recompor para receber com prazer um bilhete escrito à mão de uma pessoa que nos deseja melhoras, ou o desenho de uma criança, mas não conseguimos aturar a palestra de um teólogo ou os escritos de um filósofo. Por isso, aquele amigo que gosta de ficar afirmando coisas, impaciente demais para ficar em silêncio, também terá de esperar para nos visitar em outro dia. Doentes por dentro, nosso estômago simplesmente não consegue digerir uma refeição inteira. Mas um pedacinho de biscoito pode ajudar. Um fragmento de gelo ou poucas sílabas de uma palavra amiga, escolhida no tempo certo, às vezes podem nos ajudar imensamente, não podem? E ninguém deve pensar que os nutrientes vitais estão ausentes em uma dieta aparentemente tão escassa e em um momento tão estéril. Pelo contrário, os melancólicos que estão firmados graciosamente em Cristo testemunham com frequência sobre a nutrição surpreendente dada por alguns pedaços de pão diário. Dia após dia, a força os encontra e os conduz, embora não saibam como ou de onde vem o sustento. Escrevo este livro esperando em oração que esses poucos fragmentos igualmente o nutram no sustento do Senhor. Quero ajudá-lo a atravessar. Deste modo, espero que você o possa receber da maneira que foi planejado, a saber, não como uma palavra exaustiva ou um tratado prosaico acerca da depressão, mas como um bilhete manuscrito de alguém que lhe deseja o bem. Bilhetes da graça, dos quais eu outrora também precisei desesperadamente. 4. Charles Spurgeon, The Fainting Hero, MTP, volume 55, sermão 3131. 5. Charles Spurgeon, A Exaltação de Cristo, NPSP, volume 2, sermão 101, 2 de novembro, 1856. 6. Ibid. 7. Charles Spurgeon, A Exaltação de Cristo, NPSP, volume 2, sermão 101. 8. Charles Hay, The Life of Susanna Spurgeon, in Morning Devotions by Susanna Spurgeon, Free Grace and Die in Love, Edinburgh, The Banner of Truth Trust, 2006 p. 166. 9. Charles Spurgeon, Honey in the Mouth, MTP, volume 37, sermão 2213, Aids Digital Library, 1998 p. 485. Capítulo 2. A depressão e nossas circunstâncias. A mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras, e morrer repetidas vezes a cada hora. 10. O guarda-chuva era cinza como as nuvens. Eu os segurei sobre eles enquanto se ajoelhavam na lama coberta com lona verde. Lá se ajoelharam debaixo da chuva, ao lado da cova. Lá se ajoelharam com a Bíblia aberta, lendo, Eu sou a ressurreição e a vida. As páginas estavam manchadas pelos grandes pingos d'água, não tanto pela chuva, mas por suas lágrimas. Choravam também em alta voz. Gritavam. Às vezes eram orações o que bradavam enquanto eu segurava o guarda-chuva e a multidão permanecia acinzentada e imóvel.
Outras vezes era como se um choro profundo explodisse para apanhar as sílabas e mutilá-las, ao mesmo tempo em que ela balançava seu corpo para frente e para trás, enquanto ele permanecia de joelhos, parado, mas não quieto. Não conseguíamos decifrar suas frases. Mas não precisávamos. O significado estava claro. Um caixão tão pequeno para uma criança tão jovem não era algo que deveria acontecer. Coisas na vida podem nos machucar, circunstâncias que não desejaríamos para ninguém nos fazem dizer, junto com o apóstolo Paulo, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. 2 Cor 7,5. Dentro de uma comunidade de circunstâncias gritantes, os sobreviventes uivam com racionalidade. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos. E inconsolável porque não mais existem. MT 2,18. Até mesmo a beleza de um milagre como o nascimento de uma criança pode originar palavras que não conseguem sair da cama, palavras como, pós-parto. Quem há em nossa espécie humana que seja totalmente livre de aflições? Charles nos pergunta. Vasculhem por toda a terra, e em todo lugar, o espinheiro e a erva daninha serão encontrados. 11. Há tempo de prantear, SC 3,4, não importa quem sejamos. O papel das circunstâncias dolorosas. Uma circunstância já partiu seu coração. Há várias formas de um coração partido. 12. Charles nos lembra afetuosamente. Deserção, negligência ou traição por parte de um cônjuge, membro da família ou amigo. Perda ou privação, doença ou morte de alguém que amamos. Penúria, perda de emprego, tensão financeira, pobreza em relação às necessidades básicas. Desapontamento e derrota, sonhos frustrados, objetivos bloqueados, tentativas fracassadas, inimigos vitoriosos. Culpa, remorsos, sofrimentos que causamos aos outros, pecados contra Deus. Tantas outras circunstâncias além dessas podem nos traumatizar, aqui debaixo deste sol, neste mundo assolado por crimes e tsunamis. Os sábios da antiguidade nos ensinam que se entristecer com coisas tristes é sensato. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. SC 7,2. Então, vamos lembrar a nós mesmos desde o início, por si só, a tristeza ou a dor, é um dom de Deus para nós. É como sobrevivemos. 13. É um ato de fé e sabedoria ficar triste com coisas tristes. Depressão como sintoma de circunstâncias dolorosas. Às vezes a tristeza em resposta a uma circunstância dolorosa pode tomar um rumo sombrio. Ela se transforma em algo diferente de si mesma. O luto não termina e a criatura sombria a que chamamos depressão desperta de sua toca. Há certas formas de doença, observa Charles, que afetam o cérebro e todo o sistema nervoso de tal forma que a depressão torna-se um sintoma melancólico da doença. 14. De forma bastante involuntária, a infelicidade da mente, a depressão do espírito e a aflição do coração virão sobre você. Você pode não ter nenhuma razão real para a tristeza e ainda pode vir a tornar-se um dentre os homens mais infelizes, porque, por ora, seu corpo subjuga a sua alma. 15. Note que Charles fala da depressão como se nossas escolhas fossem anuladas. A depressão nos vem, involuntariamente, como se a coisa tivesse vontade própria. Perceba também que não existe uma razão identificável para o tamanho dessa angústia. Exibimos a infelicidade da mente, não importa se as circunstâncias de nossa vida são boas ou más. Tristezas multiplicadas também podem tomar um rumo sombrio em direção à depressão. Provações atrás de provações, acabaram com todas as nossas esperanças. 16. As provas se tornam como ondas no mar que rolam sobre nós uma após a outra. Tal acúmulo de dores, tormentas, fraquezas e aflições, pode causar sérios danos em nós. 17. Nosso barco começa a naufragar. Ansiosos, enquanto as ondas nos sobrevêm, tampamos um buraco aqui e outro acolá. A tempestade vai tomando forma. Nosso barco sobe e desce.
Logo surgem mais buracos do que temos energia para tampar. As águas se quebram sobre nós. Esforçamo-nos o máximo que pudemos. A última onda passou do ponto. Nosso barco afundou. Nesse caso, essa depressão é mesmo uma agonia fora de proporção. Ou em meio a todo esse sofrimento, a depressão em si já é a própria agonia. Afinal de contas, para alguns de nós, fomos incapazes de viver qualquer outra cena senão aquela que nos massacrou. Fomos tragados tão profundamente que jamais conseguimos levantar a cabeça novamente. É como se, daquele tempo em diante, tivéssemos de prosseguir lamentando até nossas sepulturas. 18. As circunstâncias nos assombraram e prosseguiram fazendo-o. A depressão chegou e nunca partiu. Ela ainda nos assombra. Talvez, em meio às nossas mais dolorosas circunstâncias, estão aquelas sofridas na infância. A depressão conquistou seu momento em nossa juventude e algo central em nosso temperamento é alterado permanentemente. Tornamo-nos como uma planta sensível, cujas gavinhas se enrolam ao toque. Desde então, nossas vidas exibem um constante encolhimento ao contato com outras pessoas. Não mais ousamos encarar o mundo. 19. Presumimos que o mundo nos persegue, sempre a fim de nos prejudicar. Como então distinguir a diferença entre o dom da tristeza e o trauma da depressão circunstancial? Em seu aclamado livro, O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, Andrew Solomon responde: o pesar é a depressão proporcional à circunstância, enquanto a depressão é um pesar desproporcional à circunstância. 20. Vamos fazer uma pausa por um instante e admitir quão feio pode ser o sofrimento ordinário em proporção à circunstância. Por exemplo, qual a proporção de sofrimento que faz sentido para o sobrevivente de um genocídio? E a respeito de uma mãe cujo filho foi assassinado, ou o pai cuja filha perdeu uma longa luta contra o câncer e morreu jovem? Como definimos o que é saudável e proporcional não pode ser mensurado por nossa própria impaciência pessoal ou decoro cultural. A cruel situação, por si própria, deve revelar a merecida proporção de sofrimento. Sem cura para a tristeza. Nessa perspectiva, contrária ao que algumas pessoas nos dizem, a tristeza não é um sinal de indolência ou pecado, nem de pensamento negativo ou fraqueza. Pelo contrário, quando nos encontramos impacientes com a tristeza, revelamos nossa preferência pela insensatez, nossa resistência à sabedoria e nosso descaso por profundidade e proporção. Então, quando vemos pessoas que estão sofrendo, e queremos impedi-las disso, não devemos subestimar o que elas tiveram de superar em suas vidas. A depressão exige ainda mais compaixão e aceitação. Elas pecam sim, porém todos nós já fomos alvos de pecado também. Se conhecêssemos as provações que as atacaram, talvez descobriríamos também uma vida em que tristezas medonhas e olhares miseráveis visitam mais nossa memória do que queremos. A memória é, afinal, uma coisa muito poderosa. Ela pode tanto nos abençoar quanto assombrar. Alguns de nós são assombrados em suas memórias. Circunstâncias deixaram suas cicatrizes. Tais pessoas precisam de misericórdia e não de olhares reprovadores. Afinal, no lado de cá do paraíso, não há cura para a tristeza, 21 ou para a inevitável realidade da depressão. Nenhum santo ou herói está imune. O espaço para chorar alto ou por muito tempo continua sendo fortemente necessário, merecido e nobremente humano. Então, enquanto nos dirigimos ao nosso próximo capítulo, vamos segurar juntos o guarda-chuva ensopado, próximo à beira do túmulo, e estabelecer esta importante verdade: neste mundo caído, a tristeza é um ato de sanidade e nossas lágrimas, o testemunho daquilo que são. O que nos ensina a depressão originária das circunstâncias. 1. A fé cristã na Terra não é nem escapismo nem paraíso. Charles fala sobre certos cristãos que, por sua posição de saúde e riqueza, sugerem que a perfeição, facilidade e imunidade às tribulações humanas descrevem o que a fidelidade a Jesus produz. Charles contradiz essa noção e descreve, ao invés disso, o povo provado de Deus, que, não com frequência cavalga esses cavalos altos. O número expressivo de suas ansiedades e preocupações os forçam a uma vida na qual devem frequentemente clamar a Deus e que expõe sua condição humana de simples mortais. 22.
2. Não equiparamos bênçãos espirituais com comodidade circunstancial. Estou certo de que meus irmãos estão frequentemente em tribulações. A vida inteira deles é rastejar-se para sair de um pântano de desânimo e afundar em outro. Você teve muitas perdas nos negócios, nada mais além de perdas talvez, você teve muitas cruzes, privações, lutos, nada prospera com você. Isso não é sinal, amado, de que você não é um filho de Deus. Lembre-se que nenhuma de suas provações pode provar que você é um homem perdido. 23. 3. Nós que não sofremos depressão circunstancial devemos aprender o cuidado pastoral para com aqueles que a sofrem. Quando uma pessoa passou por uma experiência similar, de depressão, ela usa outro tom de voz totalmente diferente. Ela sabe que, mesmo que seja algo sem sentido para os fortes, assim não o é para os fracos, e ela então adapta seus comentários de modo que anime o sofredor, onde outros só infligem dor adicional. A você que tem o coração quebrantado, Jesus conhece todas as suas aflições, pois aflições semelhantes foram a sua porção, também. 24. 10. Spurgeon, Honey in the Mouth, MTP, volume